Olá pessoal, bem-vindos. Estamos aqui de novo no Estúdio Connection Pro. Jorge Deluomo fazendo a sua temporada de saúde, tá? Hoje nós trouxemos aqui, para a continuação das informações que sempre são prestadas, a doutora Joana Azevedo, a nossa podóloga aqui de sempre, né? Hoje é o Dia Mundial da Diabetes, celebrado anualmente no dia de hoje, 14 de novembro. Por isso que a gente resolveu trazer essa informação para você. A data foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e pela Federação Internacional de Diabetes, a DIF, ok? Para conscientizar sobre a diabetes, sua prevenção, seu tratamento, suas complicações. Por exemplo, uma grande complicação, acho que você deve saber disso, é o pé diabético. Por isso, hoje, nós vamos conversar sobre um dos principais problemas da diabetes, que é o quê? É o pé diabético. Aí a gente trouxe quem? A doutora para conversar conosco. Olá, doutora Joana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente e falar de um tema tão importante e que afeta, que neste momento é um flagelo, principalmente na sociedade, no mundo ocidental, nas sociedades que nós dizemos mais desenvolvidas. E afeta uma grande parte da população e cada dia há mais diabéticos e é realmente uma doença silenciosa e que pode acarretar problemas catastróficos Sem no corpo dúvida, humano. sem dúvida. Então, hoje eu fiz o seguinte, eu vou buscar um pouquinho mais a fundo essa situação, né? Porque já que nós estamos no Dia Internacional, vamos trazer para você o máximo que a gente puder de informação e estamos aqui abertos. Se você tiver alguma dúvida, com certeza a doutora Joana vai receber essa dúvida e nós vamos esclarecer vocês, tá bom? Então, vamos já iniciar a primeira abordagem, doutora Joana. O que é Vamos começar com uma coisa mais simples e depois a gente vai aprofundando, tá? O que é o pé diabético? E por que ele é perigoso? Certo. O pé diabético caracteriza-se por uma neuropatia e uma vasculopatia. O que é que isto quer dizer? A combinação destes dois fatores, ou seja, quando a diabetes cria, pelo aumento da glicose no sangue, ela cria uma perda de sensibilidade. Isso traduz-se numa neuropatia. A alteração neurológica daquela pessoa está alterada e nos membros mais distais, como o pé, um membro inferior bem distal, ele vai se refletir numa quase ou ausência total ou uma grande perda de sensibilidade. A sensibilidade no nosso corpo, eu costumo dizer que a dor é um mecanismo de defesa. Quando nós temos dor, nós sabemos que algo não está bem e vamos procurar ajuda médica e vamos nos tratar. Portanto, a dor é um alerta do nosso corpo, é um mecanismo de defesa. O doente diabético, quando já tem uma neuropatia, porque nem todos têm que ter e nem todos podem ter, mas muitos deles numa situação de diabetes já mais prolongada, que é uma doença crónica, a diabetes, e evolutiva. E então, quando ela está nesse estadio mais... Pergunta, isso é interessante, eu não sabia. Ela é uma doença evolutiva? A diabetes pode Ah, trazer problemas renais, problemas de visão, até sim, cegueira, sim. além dos problemas que estamos a falar, problemas nos pés, tudo isso, mas além da sensibilidade e da vasculopatia, ela pode trazer problemas em órgãos tão importantes E com como o tempo isso vai se complicando? é com o tempo, exatamente. Portanto, ela é uma doença crónica, evolutiva, muito silenciosa até. Entretanto, quando estamos a falar do pé diabético, nós estamos a falar de duas condições. A perda da sensibilidade e a perda da vascularização. Portanto, a neuropatia e a vasculopatia. A perda da vascularização, da circulação sanguínea, também se vai manifestando ao longo do tempo. Entretanto, essas duas condições juntas, elas criam digamos, uma condição que pode ser verdadeiramente catastrófica para o pé, porque imaginemos que uma pessoa normal tem uma ferida no pé, ela tem dor, ela vai ao médico, ela cura-se, ela trata, ela nem sequer deixa evoluir a algo que está num estado inicial. Ela nem deixa complicar imaginamos, uma ferida, por exemplo. Sim. Num doente diabético, já com neuropatia, ou seja, sensibilidade diminuída ou ausência total da sensibilidade, e com a diminuição da circulação, a vasculopatia, nós temos as duas condições reunidas, por isso se chama o pé diabético, temos a neuropatia e a vasculopatia, o doente vai se magoar, pode ter uma ferida, se ele se tiver um machucado, se ferir, ele não vai sentir. Portanto, perdeu o mecanismo de alerta. Ele não vai procurar ajuda, porque ele nem sente dor. Ele acha que aquilo é um problema menor.
O problema maior é que ele nem sequer tem um grau de vascularização, de aporte sanguíneo, de aporte de oxigenação, de fatores de cicatrização, tudo isso correto para cicatrizar aquela ferida. Portanto, ele não tem sensibilidade, ele não vai parar de andar. Ele vai continuar a andar como se não tivesse lá nada, ele não sente dor. Certo. Isso vai machucar ainda mais a ferida, vai trazer uma evolução E isso é que para traz a ferida. dificuldade de cicatrização? A dificuldade de cicatrização vem pela vascularização diminuída. Tá. Ok? Nós não temos a corrente sanguínea a chegar normalmente àquele local ferido, Sim. nós não vamos cicatrizar aquela ferida. Não há aporte sanguíneo, não há aporte de oxigênio, não há nada que faça cicatrizar bem aquela ferida. Além de que o doente continua a exercer carga, pressão, a machucar o próprio machucado, não é? Sim. Então, ele não para, ele não sente sensibilidade, ele não dá valor, não dá importância àquela ferida e essa ferida vai andando no tempo sem conseguir cicatrizar, porque ele está com uma circulação diminuída, ele não garante níveis de nenhum componente, oxigênio, o que for, para cicatrizar aquela ferida. O único alerta que ele tem é o tipo visual, de ver que a situação está Isso podemos esquisita. falar já daqui a pouco para os cuidados a ter. Um dos alertas é esse. O doente diabético não chega a olhar para o pé e não chega a calçar-se bem, digamos assim, que nós até já falamos muito sobre o calçado, mas podemos falar mais. Também tem que pôr, por exemplo, a mão dentro do sapato para ver se não tem nenhum objeto. Porque, por exemplo, se ele tiver com uma visão já diminuída da evolução crónica da diabetes que lhe tenha afetado a visão, nem chega ele a olhar para o sapato e olhar a visão dele pode enganá-lo e ele não ver que tem, por exemplo, um pionés, um grão de milho, algo lá dentro que lhe vai ferir. Eu vi isto no meu estágio profissional no hospital em Guimarães, onde eu estive. Eu vi muito isto, grãos de milho, pioneses, É coisas... mesmo? É verdade. Olha. E as pessoas não... Eu estive na consulta do pé diabético e via-se isso, feridas que evoluíram cronicamente ao longo de vários meses e aquela ferida criou uma úlcera que não cicatriza, uma úlcera que não dói, não tem vascularização, não Pode levar cicatriza. a amputação. Exatamente. Agora Portanto, entendo. essa é a condição pior do pé diabético, não é? Os níveis de amputação. Consequentemente, pode até ser mortal, não é? Pronto. Dependendo do nível que a pessoa se encontra de infecção. Sim. Pronto. Entretanto, aquilo que a pessoa tem que fazer sempre na diabetes, a palavra-chave para a diabetes é prevenção. Não é tratamento de nada, é prevenir tudo. Desde os hábitos de vida, aos cuidados com os seus pés, aos cuidados com a sua visão. Pois é, isso aí, vamos tudo. lá. Isso aí é a segunda pergunta que eu lhe fazia, né? Que já começou, pode continuar, né? Quais os cuidados diários que um diabético deve ter com seus pés? Pois é. Diários. Olha, uma pessoa normal, a maior parte destes cuidados são também para uma pessoa, digamos, que não tem problemas de diabetes, que fisiologicamente não tem diabetes. Mas no diabético, aquilo que eu chamo a atenção é precisamente aquilo que temos vindo a falar, secar bem os pés, os espaços entre os dedos, ter o cuidado de não aplicar um creme gorduroso entre os dedos ou hidratante, aplicar os ozones, pirulinas, que vão combater fungos, bactérias, vírus e dar vida à sua pele e às suas unhas. Mas, por exemplo, um diabético tem que ter cuidado de pôr a mão dentro do sapato antes de calçar, ver se está tudo bem. A dificuldade que ele pode ter de se movimentar e movimentar o seu corpo para ver se tem... Ele deve inspecionar os seus pés diariamente, olhar no meio dos dedos, na planta do pé, por cima dos dedos. Se ele tem dificuldade, há pessoas que não conseguem. A diabetes, por exemplo, tipo 2, está muito ligada à obesidade. A pessoa pode ser mais gordinha, já estar em níveis de obesidade e nem consegue chegar bem aos pés, então utilizar um espelho para ver a planta do pé ou pedir a outra pessoa até para lhe verificar os pés diariamente. Esses cuidados diabéticos tem que ter sempre. Evitar andar descalço. O diabético não sente se tiver uma neuropatia. Isso tu disseste assim, olha, isso você acha que tem que ser um cuidado diário mesmo? Diário. Verificar os pés diariamente? Diariamente, porque se o diabético apanhar alguma greta, alguma ferida, um hematoma, qualquer coisa num estado inicial, quase sempre ele consegue tratar-se. Se for já com algum tempo de evolução, ele pode ter uma dificuldade e pode originar já um problema mais complicado. Portanto, diariamente, eu estou a falar de cuidados diários, ok? Para o diabético. Entretanto, por exemplo,
Pronto, acabamos de falar na vascularização, que é um déficit circulatório, má circulação. Um diabético não deve fumar, como é óbvio. Sim, Ninguém sim, deve fumar, mas sim. o cigarro prejudica enormemente a circulação sanguínea, que já está comprometidíssima num diabético. Por exemplo, evitar andar descalço, aquilo que eu disse. Se eu digo às pessoas que não têm diabetes, que não têm esse problema associado, para não andar de sapato fechado sem meia, um diabético é imperativo não andar de sapato sem meia, nunca. A meia protege o pé e protege também o sapato da umidade, que nós libertamos toxinas e vapor de água pela planta do pé todo o dia e toda a noite, e a meia vai absorver essa umidade, vai permitir também que o sapato não seja um foco de infecção permanente devido à umidade retida, não é? Portanto, a meia não só protege o pé, mas também protege o sapato. Por exemplo, um diabético não deve cortar as suas unhas se ele nota até que já está com um problema até de visão, não é? Por exemplo, a retinopatia ou alguma coisa prejudicam a visão, e o diabético pode cortar a sua pele sem querer ao cortar as suas unhas. Então, qual é uma alternativa para um diabético? Claro que não é um cuidado diário este, mas uma alternativa é pegar, por exemplo, em limas de cartão, que existem nos supermercados até caixas de várias limas. Baratíssimo. Isso. Partir ao meio, porque fica com o dobro da quantidade, e pode limar uma vez por mês, de 3 em 3 semanas, todas as suas unhas, com aquela porção, com aquela metade de lima, de cartão, e deita no lixo. Usou e deitou fora. Assim tem sempre um instrumento que ele pode usar sem se ferir, porque limar as unhas nunca o vai cortar, e ainda por cima é um instrumento que ele de uso único, portanto ele nunca se vai... Se ele tiver um fungo e não souber, alguma coisa que ele tenha uma infecção nas unhas, ele nem sequer vai provocar o seu autocontágio. Se a pessoa tiver uma tesoura, vai e corta a unha. Aí, vamos dizer assim, não usa aquela tesoura por 15 dias. Quando ele for usar, ela pode ainda estar contaminada e passar contaminação para os outros dedos? Pode. Mesmo assim, com um tempo grande de Sim. uso? Imaginemos, as fómites, que são os objetos pessoais, podem conter partículas do nosso corpo. Restos de unha, restos de pele, até sangue. E essas partículas do nosso corpo podem servir de meio, digamos, de incubação ou de meio de suporte para um micro-organismo, para um fungo, por exemplo. Não tanto os vírus, porque precisam de um hospedeiro vivo, ok? In vivo. Mas os fungos, por exemplo, podem ficar em restos de unha, restos de pele, por bastantes dias. Lavar com água e sabão não resolve. Normalmente não. Mas há uma coisa que nós podemos fazer em casa que é semelhante a um processo de esterilização, que é ferver em água. Comprar objetos de inox e ferver, que era o que nós fazíamos com os biberons, com as xuxinhas dos bebés, ferver em água, porque estamos a criar um processo de esterilização em casa. Devíamos fazer isso e depois passar, por exemplo, por álcool, que é um antisséptico. Ok? Sim. Pronto, aí nós já garantimos que já estamos a fazer uma boa desinfecção do nosso material em casa, das nossas fómites, dos nossos objetos pessoais. Que a maioria das pessoas, na verdade, não faz isso, né? Não. Pega, usa e já guarda numa bolsinha e já prepara para usar de novo, né? Sim. Quanto que um diabético... Uma ideia sua como médica. Quando que um diabético deve procurar um podólogo? Nós temos até, entre aspas, um protocolo. É um conselho que é um protocolo. Um diabético deve ir a uma consulta de podologia pelo menos 2 vezes por ano. O ideal é de 3 em 3 meses. Por aquilo que eu verifico na minha prática clínica, 3 em 3 meses... Mesmo se não tiver nada, né? Isso é um protocolo. O diabético, nós só falamos em prevenção. Tá. Qualquer clínico, qualquer médico, qualquer profissional de saúde que esteja a tratar de um diabético, ele sabe que ele tem que prevenir tudo. Porque depois de acontecer algo patológico, é muito difícil reverter num diabético. Portanto, é a prevenção que conta no tratamento de um diabético. E então, quando nós falamos que de 3 em 3 meses é um tempo bom para um diabético, isto é para prevenir, para ele nunca vir a ter problemas. Porque depois que instalou, aí o problema já é sério, né? Pode ser bem sério, Pode e é aquilo que nós dizemos. Por exemplo, eu estou a falar da minha área, da podologia, da podiatria. Sim. Num problema no pé, que é apanhado num início... Sim. Muito provavelmente eu consigo tratar. Há uma grande probabilidade de eu curar aquele problema. Se ele é apanhado já num estado de evolução prolongado, meses, anos, muito provavelmente aquela ferida, aquela úlcera, não vai ter uma boa evolução. Vai acabar naquilo que falávamos há pouco.
provavelmente num nível de amputação. E, portanto, aí nós já não podemos fazer nada. Não É uma coisa muito normal a pessoa chegar até um nível assim de amputação. Olha, quando, por incrível assim, que pareça, quando não trata de forma correta. por incrível que pareça, o Observatório Nacional para a Diabetes Sim. diz que no norte do país há menos 1/3 das amputações do que no centro do país. Isto é muito interessante. E eles associam diretamente ao facto de 80% dos podologistas estarem no norte. E, portanto, as pessoas já têm uma cultura na sua vida de ir ao podologista. E já há um encaminhamento do paciente, do doente diabético, porque é um doente, é uma doença crónica, de ir ao podologista. Até os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dizem tem que ir a uma consulta de podologia. E, curiosamente, aqui em Lisboa há muito menos podologistas e há muito menos encaminhamento desses doentes. Os doentes que às vezes nos chegam... Eu faço alguma prevenção de pé diabético, porque tenho doentes que vão regularmente às consultas de manutenção, mas há muito pouca gente informada. E no norte do país não é assim. Ainda por cima, eu sei que de Coimbra para cima, para o norte, pelo menos 14 hospitais já têm consulta de pé diabético e há uma normativa do governo que indica que... Como protocolo... E esses 14 hospitais têm podologistas nas equipas de pé diabético. Coisa que não acontece aqui do centro para o sul do país. Tá. E isso é de extrema importância. E existe até uma normativa que eu acho importantíssima e parece que as pessoas até fecham os olhos a isso. E eu acho uma pena, porque quem vai perder somos todos nós. Cada vez estamos a envelhecer mais e cada vez temos mais doenças associadas, mais complicações associadas à diabetes. E a normativa é clara, pede para ter um podologista, assim como tem outros médicos, endocrinologista, enfermeiro, A normativa etc. é o quê? É uma normativa... Uma normativa do governo, do governo? Sim, que saiu para que se... Do Ministério da Saúde? Já há muitos anos, sim. E essa normativa indica que um podologista deve fazer parte de uma equipa de pé diabético. Eu, enquanto profissional de saúde, enquanto podologista, especialista no pé, eu não consigo compreender como é que ainda existem hospitais com consultas de pé sem um podologista. Isto para mim não faz sentido. Porque hoje tem né, um trabalho específico para diabetes, né, dentro dos hospitais. O médico família que cuida do diabético, né? Sim, o endocrinologista, médico de medicina vascular, preparado enfermeiro. para isso, né? Há um conjunto de profissionais de saúde, existe uma equipa, mas a normativa indica que o podologista tem que lá estar. E não tem podologista lá. E há muitos que não Tem têm. enfermeiro, tem um médico, Sim, mas tudo certo, o podologista não. Não, isso é que eu não compreendo. Tanto é a própria enfermeira que vai e faz uma avaliação, pelo que eu sei, né? Vê se passa ali uns pontinhos para saber se tem sensibilidade ou não. Tá tudo bem, vai em frente, né? Mas sem passar para um podologista. É parte de uma equipa. É mais mas que faz também a sua diferença. Ele é fundamental. Porque verdadeiramente nós estudamos pés. 6 anos de ensino superior universitário, eu estou a pés. Portanto, é como dizer, eu vou tratar os meus dentes e está uma equipa completíssima, mas não tem um médico dentista. Não tem um médico dentista. É algo que é um pouco, para mim, é um pouco ilógico. Não tem lógica. É pouco não, eu acho muito ilógico, né? Até porque, como tu disseste, né? Existe já um protocolo, né? E agora, esse protocolo é da sociedade, da associação de vocês? Ou é uma coisa mesmo assim federal, como uma norma, alguma coisa que esse protocolo devia ser utilizado pela parte médica mesmo da Não, eu penso que é apenas nacional. uma normativa que existe, que é uma guideline, digamos assim, para que se nem é bem uma guideline, é mesmo uma normativa para que se estabeleça uma equipa completa e que traga todo o conjunto de profissionais de saúde que um diabético precisa, porque, como vimos, ela é uma doença que afeta vários outros órgãos no corpo humano. Portanto, não é só o diabético que está contemplado na equipa do pé diabético. O oftalmologista, a medicina vascular, o dermatologista, o endocrinologista, extremamente importante, o enfermeiro, todos eles são peças fundamentais. Mas quando estamos a falar de pé diabético, e o doente diabético pode chegar lá com alguma facilidade se não prevenir, pode chegar à condição da neuropatia, da vasculopatia, das feridas crónicas, das úlceras. E se não tiver um podologista na equipa, é um contrassenso poder tratar bem aquela pessoa. Não chegamos. Vocês têm um conselho, né? Uma associação, né?
provavelmente, né? Sim, E- a Associação Portuguesa de Podologia, temos outras isso. organizações. Eles estão nessa briga, nessa luta Assim, com a parte dos como médicos e tudo todas para tentar. como todas as profissões que chegam a um país e estão-se a iniciar, podologia tem 25 anos em Portugal, mais ou menos. Imaginemos que um psicólogo e um fisioterapeuta só tiveram ordem há muito poucos anos. Há quantos anos eles têm a licenciatura em Portugal? Tiveram que aguardar. E nós estamos nesse processo. Não é uma luta, é um processo. É simplesmente um processo. Agora, é o reconhecimento de todas as nossas competências na sua amplitude máxima. Isso tem que existir para bem dos nossos doentes, para bem de nós todos. Sim, É só isso. sim. Voltando àquela parte que tu falaste comigo, né? Se a pessoa cortar errado as unhas, né? Isso, como já disseste, pode trazer problemas para um diabético, né? Até onde que pode chegar esse problema? Porque cortou errado e deixou pontas. Eu não sei como é que se fala isso. Exato. Ou então cortou demais por Olha, primeiro dentro. eu Então. vou explicar o que é cortar bem e o que é cortar errado. Tá. Ok? As unhas Bom, devem... já disseste que o melhor é não cortar, né? É limar. Sim, Começa por aí, mas né? mesmo a limar também podemos ter cuidado. Mas pronto, cortar as unhas de qualquer pessoa, diabética ou não, Tá. deve ser um corte reto, sem cortar os cantos. Se notarmos que fica uma aresta, um ângulo muito bicudo, uma pontinha no canto, podemos bolear com uma lima, limar só um pouquinho, mas deve ser também comprido. Portanto, todo o sulco do dedo, e estamos a falar da ponta final, digamos, não é ponta final, mas é a ponta da unha, ela tem um sulco normalmente. Nós devemos preencher, foi pena não ter trazido umas imagens, mas pronto, nós devemos deixar a unha comprida. Mas o já dá mais para imaginar, reta- pelo que tu estás dizendo. Exatamente. A unha comprida o mais reta possível, não cortar os cantos, é errado cortar os cantos. Tá. E, Porque as pessoas pensam o seguinte, que é melhor cortar os cantos justamente para que o canto não fira. mas é que o canto, se estiver com o ângulo para fora do bordo livre do dedo, da Tá. carninha, ele não enterra. Se ele estiver para dentro, a carne sobrepõe-se ao bordo e ele enterra-se, ele afunda. Aí Entendi, encrava. entendi. Entendeu? O pensamento contrário do que as pessoas normalmente têm. O que acontece muitas vezes é que as pessoas fazem muita pedicure ou passam muito tempo a mexer, a cutucar, como eles dizem, os cantinhos e a pele vai endurecendo. E às vezes essa pele endurecida tem que ser retirada. Mas a forma correta de retirar é como um podologista faz numa consulta. É uma limpeza dos canais, nós dizemos periunguiais, à volta da unha, porque às vezes podem estar lá peles mais duras, que nós chamamos elomas periunguiais, e isso pode trazer uma falsa sensação de unha encravada. A sensação é a mesma, quase, é a mesma dor. Mas pode não ser uma unha encravada e pode ser um bordo periunguial que tem uma hiperkeratose ou alguns elomas periunguiais. E isso pode ser tudo tratado. E muitas vezes acontecem essas condições que eu estou a explicar agora, essas patologias, por mau corte ao longo do tempo e por mexer demais naquela zona. Tudo isso é reversível. Podemos chegar até à necessidade de fazer uma correção cirúrgica. O podologista tem capacidade, tem habilitação para isso, tem sim? competência para isso. Sim. A nível da cirurgia do pé. Mas não precisa de um treinamento específico, um mestrado, Na licenciatura nós temos todas as cadeiras é? de cirurgia. Ok. Eu sou pós-graduada em cirurgia pela Universidade Católica de Valência e digamos que já tenho uma especialização maior em cirurgia, mas eu costumo assemelhar, fazer comparações, porque acho que são muito válidas, à semelhança, por exemplo, de um dentista que se especializa em cirurgia, outro que se especializa em pediatria, outros que se especializa em ortodontia. Nós também temos essas especializações. Os nossos mestrados, doutoramentos, pós-doutoramentos podem ser em áreas específicas, como a pediatria do pé, a biomecânica, a geriatria, a medicina desportiva e a cirurgia. Mas o curso básico de licenciatura tem as cadeiras todas de cirurgia. Portanto, nós podemos aprofundar depois essa área numa pós-graduação, num doutoramento ou numa situação posterior à licenciatura, mas na licenciatura nós temos as cadeiras normais de cirurgia. Entendi. Quais são os sinais, doutora, que menos conhecidos? Tem aqueles sinais que todo mundo que fala assim, são bem conhecidos, né? Mas quais são os sinais que são menos conhecidos de problemas no pé diabético? Às vezes que as pessoas frequentemente ignoram esses sinais. Passam assim direto por cima deles. Certo. Assim. O que nós lidamos mais é com, por exemplo, as feridas ou, digamos, por exemplo, uma maceração interdigital, uma pele que está a descamar entre os dedos. Tá. E o paciente nem liga àquilo. Uma pequena greta que se forma debaixo dos dedos, no sulco subfalângico.
E o paciente nem liga àquilo. Ele não tem dor. Numa pessoa que não tem diabetes, daria dor. Lá está, voltamos ao mesmo. O mecanismo de alerta, o mecanismo de defesa do corpo estaria ativado e a pessoa dizer, estou com uma dor aqui, eu não consigo, eu tenho que procurar ajuda médica, vou-me curar. Mas no diabético não. E ele vai simplesmente desvalorizando tudo o que aparece no pé. Uma greta, uma ferida, uma maceração, um pequenino corte, até às vezes uma pele mais dura, que provoca depois internamente, imaginemos um calo. Um calo é uma hiperkeratose, uma densidade, não é essa a palavra, mas é um endurecimento da capa córnea da pele, ok? Um calo. E esse endurecimento, essa capa dura, quando nós estamos, por exemplo, se for na planta do pé, em cima dela, e ela estiver, por exemplo, normalmente uma queratopatia está sob uma superfície óssea. Ela acontece por pressão, por um mecanismo de pressão ou fricção. Portanto, vamos associar a um metatarso, por exemplo. Um osso do pé que tem uma função de suporte bastante grande. E essa calosidade existe lá, exatamente pela pressão anormal, porque o diabético pode estar com uma alteração biomecânica. Pode ter um pé cavo, pode ter um pé plano, há várias alterações biomecânicas que nós conhecemos. E essa calosidade, por fora, nem apresenta uma ferida, mas por dentro já está a ferir. Já tem lá uma ferida por dentro da pele que se está a transformar numa úlcera, uma loca com uma infecção até. E o doente nem vê, nem consegue ver. Ele nem sente, ele nem percebe que por fora a pele até está quase normal. Não há ali nenhuma alteração muito significativa. Quando o doente vai lá e nós começamos a ver o que é que se passa naquele pé e percebemos que por baixo daquela capa de pele dura até está já uma úlcera, que até já tem bastante tempo. Isso já é um problema que nós já consideramos, muitas vezes já é uma catástrofe no pé. Sim. Agora, lá está, eu volto a dizer, um doente que faz uma prevenção e vai de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, a uma consulta do pé, de podologia, dificilmente isto passa despercebido aos olhos de um profissional de saúde. Entendi. Como que um controle inadequado do açúcar no sangue pode afetar a pele dos pés de uma forma assim inesperada? Inesperada não é bem, é evolutiva. É evolutiva. Não, estou falando assim que aconteça, que é uma coisa que hoje não tem, amanhã aparece. Certo. A hiperglicose mantida dá muitos sinais no nosso corpo, que é o índice de glicémia alto, e nós controlamos isso pela hemoglobina glicada, que é um valor que se controla numa análise sanguínea que nos dá o reflexo dos 3 meses de glicose, de açúcares no sangue, vamos falar assim para as pessoas perceberem. O que acontece é que, por exemplo, a pele do pé fica mais sem... se a pessoa tem os pelos começam a desaparecer. Uma pele glabra, uma pele hirsuta. Eu não queria falar com muitos termos técnicos, para as pessoas perceberem. Uma pele mais seca, menos elástica. A pele, quando está seca, é mais endurecida. Se ela não é elástica, ela não tem flexibilidade. Ela parte facilmente, há bagretas facilmente. Não há pilosidade. A pessoa sente muita vontade, por exemplo, a nível... do próprio organismo, muita vontade de fazer xixi. Isso é um dos sintomas de diabetes que muitas vezes é desvalorizado. Uma secura até constante da boca, mas às vezes existem situações em que a pessoa já tem, como há bocado falávamos, uma ferida e não percebe que ali está nada porque não tem a dor, a neuropatia, a ausência da sensibilidade, voltamos ao mesmo, nota que uma ferida que não cicatrizou, passou uma semana, ainda está pior. É a tal da má circulação que já está lá, a insuficiência vascular, não deixa cicatrizar. Tudo isso são sinais que nos vão a nós, como clínicos, nós conhecemos. O doente diabético não os conhece, pode achar estranho. Porquê é que eu já não tenho pelos? Porquê é que a minha pele está muito seca, muito dura? Porque é que eu pisei esta pedrinha, eu nem senti, tinha uma pedra dentro do meu sapato, eu nem senti. Tudo isso são sinais que fiz uma feridinha, já tem 2 semanas, ainda não cicatrizou. Tudo isso são sinais que podem indicar uma diabetes. Por isso que tem que se observar todo dia, né? Porque eu estou entendendo também, a complicação ela é rápida também, né? É. Quando, se você e não observar vê logo no início. e usar as mãos.
para pôr dentro do sapato e pedir ajuda a alguém se a gente não conseguir ver bem o pé, porque nós não podemos, o doente diabético que está já com uma evolução, eu volto a dizer, de uma doença que já afetou, por exemplo, a visão, ele nem pode confiar na sua visão, ele não confia na sua sensibilidade e ele não confia na sua visão, ele tem que comprovar tudo, ele tem que ver e ele tem que sentir se tem alguma coisa, por exemplo, dentro de um sapato. Mas vamos dizer, a pessoa tem um problema no pé diabético, tá? Apareceu um problema, ok? O que isso pode levar em complicação para outro? Quer dizer, pode levar complicação para outros órgãos, como coração, como rins? Sim, A aí no partir, último caso- eu não digo por causa da diabetes, não, mas do pé diabético. Sim, né? sim. Problema do pé Em diabético. último caso, e que pode gerar uma septicémia e causar a morte, uma infecção generalizada. Mas, por exemplo, vamos imaginar a um nível não tão major, ok? A um nível mais pequeno. Vamos para o pé. Vamos imaginar que eu tenho um dedo em garra, ok? Meu dedo está assim, um dedo em martelo, um dedo em garra, e eu começo a ter um calo aqui na ponta do meu dedo. Eu ando, já tenho uma alteração biomecânica, e eu tenho um calo na ponta do dedo. Eu nunca me tratei, nem quis saber, nem fui a um podologista, não fui ver nada. O meu calo começou a dar uma dureza grande que provocou, através da pressão, do caminhar, de todo o processo biomecânico do pé, começou-me a ferir por dentro. Mas a tal ferida que começou a provocar por dentro, que se transformou numa úlcera, uma loca de infecção. E de repente, eu já estou com uma ferida que por acaso até abriu, depois, eu nem percebi, ela abriu, e essa ferida contaminou. Entrou uma bactéria. Uma ferida aberta é uma porta de entrada, não é? Entrou uma bactéria. O que é que eu tenho mais perto de mim? Eu tenho um tendão. Aqui na zona, por exemplo, dos dedos das falanges, nós temos o tendão logo ali, superficialmente. O flexor, por baixo, e o extensor, por cima. Um tendão é uma inserção de um músculo num osso. Mas ele é um rastilho de pólvora. Ou seja, uma infecção que chega ao tendão, uma bactéria, é como um rastilho de pólvora, só para no osso. Então, a minha infecção, que era na ponta do dedo, já foi para o dorso do pé, Usou onde eu como se tenho fosse uma estrada até um o rastilho de pólvora. Uhum. É só imaginar o que é um rastilho de pólvora quando a gente acende o isqueiro. Vai até lá. Até o lá. final. Então ele vai até onde? Até ao músculo, porque ele é a inserção do músculo no osso. Tá. E não tem ali mais nada. O músculo só para, por exemplo, se for ao nível do tendão do extensor, que é aquele que fica no dorso, por cima do dedo. Ele vai e só para cá em cima, nos extensores dos dedos, no músculo. Portanto, a infecção, que era na ponta do dedo, já vai aqui. Se passar gangrena, necrose, o que é que eu tenho que fazer? Eu já nem posso cortar só a ponta do dedo. Você tem que ir lá em cima. Uau. Então, pronto, acho que respondi à pergunta, não é? Com certeza, né? E, quer dizer, e dali, então, aí vai para a corrente sanguínea, aí vai para o coração, vai para o rim, é uma septicemia quando tiver acesso, né? Sim, em último caso pode dar uma septicemia, entre outras complicações. Aham. E existe, falando do trabalho multidisciplinar, né? Qual a importância da nutrição, né? Do nutrólogo, né? Da nutrição na prevenção de úlceras para um pé diabético, além do controle de diabetes? Ok. Né? A pessoa já Quando está com nós uma falamos úlcera. prevenir a úlcera, a pessoa já está. Já Ok. começou com a úlcera. Sim. Aí o que a nutrição pode ajudar? É de extrema importância. Ah, é? Muitas vezes, e isso acontece muito, quando nós temos um doente com uma úlcera crónica e internamos esse doente em ambiente hospitalar e ele está bem com o seu plano de nutrição dado por um nutricionista e controla toda a sua alimentação, muitas vezes a cicatrização de uma úlcera que em casa estava há meses sem cicatrizar, faz-se em 2 semanas. Só pelo controle da alimentação. Ah, é? Ok? Nós estamos a falar já de uma úlcera, de um problema crónico. Mas se falarmos ao nível ainda anterior a tudo isso, quando aparece, por exemplo, uma diabetes tipo 2, que é uma diabetes adquirida, não é uma diabetes genética, não é uma doença autoimune, é uma diabetes que se adquire por obesidade, sedentarismo, excessos alimentares principalmente, é possível um doente diabético tipo 2, que normalmente essa diabetes só acontece, não é uma diabetes juvenil, é com os maus hábitos da vida, normalmente alimentares, e muito associados também ao sedentarismo. Nós conseguimos reverter um doente que teve um diagnóstico de diabetes tipo 2, ele pode voltar a não ter diabetes, simplesmente com hábitos alimentares adequados. Ah, pode? Portanto, quando me perguntam... Pode se curar?
Pode. E viver curado. Quando me pergunta qual é a importância de um nutricionista, Sim. de um especialista na alimentação na vida de um diabético, é toda. É tão fundamental quanto o paciente diabético ter outro médico qualquer a tratar dele dentro da área da diabetes. Cada vez parece muito mais parece complicado, né? A gente cuidar de um problema do ser humano. Porque você vê muito assim, é multidisciplinar. Ouço muito falar isso, né? Mas multidisciplinar significa o seguinte, olha, você tem que ir num nutricionista, você tem que ir num podólogo, você tem que ir num médico, você tem que ir num oftalmologista. Tem que ir ao médico de medicina vascular, tem que ir ao nefrologista ver o rim, tem que E nós ir temos ao grandes problemas nos endocrinologista, tem que ir ao nossos nutricionista. sistemas de hospitalar, nosso sistema de saúde aqui, né? Principalmente em Portugal, eu vejo muitos problemas no nosso sistema de saúde aqui em Portugal e Como tudo, né? lhe digo, E você pensar que você tem que ir nessas unidades todas para você ter um controle da tua saúde, uma pessoa que está com diabetes tipo 2, né? é assim. É meio assustador isso. Não é assim tão assustador. Vamos lá. Dentro do Serviço Nacional de Saúde, eu acho que até está bastante bem feito. E continuo a dizer, mais a nível norte. As equipas multidisciplinares estão bastante completas. São referência, como o Hospital Geral de Santo António, a consulta de diabetes é uma referência nacional. O paciente tem tudo ali. O paciente vai fazer o exame à visão, de X em X tempo. O paciente vai fazer o exame de sangue, de X em X tempo, vai ao endocrinologista. O paciente vai fazer o exame, todos os exames. A consulta de nutrição, a consulta da diabetes. Ele sabe que ele é um doente crónico, ele sabe que ele tem que se curar, mas ele tem uma equipa que trata dele. E não é assim tão caótico, até é bastante organizado. Eu andei vendo isso aqui em Lisboa, né? E aqui em Lisboa, essa parte Não está ao mesmo nível. Está muito fraca. Não Desculpa, está. mas está muito fraca. Eu conversei com uma médica que ela cuida dessa parte de diabéticos e tal, e não tem nutricionista na equipe. Não tem podólogo na equipe. Sabe qual é a equipe? É a enfermeira e ela. Mas não me pergunta a mim essas questões, porque eu aí não posso interferir, porque eu não sei o que se passa mas é um erro, a nível governamental, isso eu não sei. Agora, isso aí é pra você, tá? Sabe aquela pessoa que chega no seu ouvido e diz assim, olha, faz isso. Olha, pega sal, faz uma salmoura no pé, que vai resolver teu problema. Não, olha, minha amiga me disse que você pegando um pouco de amônia e botando em cima vai resolver seu problema, né? Então, tem uma pergunta aqui. Existem alguns remédios naturais ou truques caseiros que podem ajudar no cuidado do pé diabético? Ou isso é muito perigoso? É muito perigoso mesmo. Eu estou-me a lembrar aqui, por exemplo, uma pessoa que tem um calo, vai à farmácia, e aqui em Portugal existe muito um hábito do calicida. O calicida. Vou pôr um calicida. Olha, um diabético que ponha um calicida e que cause na infelicidade de queimar a sua pele, que é extremamente fácil com um calicida, ele pode ter um problema gravíssimo. Quando nós temos um problema de saúde, nós devemos recorrer a um profissional de saúde, habilitado, competente. Se nós temos um problema no pé, nós devemos ir a um profissional de saúde competente para o pé, que se chama podologista. É só isso que eu tenho a transmitir aos doentes diabéticos. Se você vê um problema num pé, vá ao podologista. Porque certamente você vai encontrar ali a melhor resposta para o tratamento. Ali vai. Agora, se vai, não sei, fazer uma pesquisa no Google, olha, aparecem imensas coisas que realmente, como você acabou de dizer, são coisas estranhíssimas. Tem evidência científica, que muitas vezes promovem até podem acelerar a complicação, né? Uma pior condição do que a que já tinha. É preciso muito cuidado. Eu vi algumas terapias, né, também pesquisando sobre isso, né, como para você acelerar a cicatrização, né, como laser de baixa intensidade, terapias de onda de choque que aceleram a cicatrização de... O laser que nós utilizamos pode ter funções para fungos, para papilomas, para cortes cirúrgicos, mas esses para são cirurgia. De alta intensidade, né? Pois, são lasers que são usados na área médica mesmo. Agora, eu não sei a que é que se refere. Sinceramente, eu não conheço esse tipo de tratamento, isso que estamos falando. Não, ondas de choque, sim, nós sabemos o que sim. é, mas é para curar outros normalmente ligado a processos inflamatórios, sintomatologia dolorosa. Pronto, não é bem para cicatrização de feridas. Tá ok. Tá. Bom, como a saúde mental impacta no gerenciamento do pé diabético?
Muito. Primeiro porque uma pessoa que tem um autocuidado, o autocuidado é fundamental. Uma pessoa saudável tem autocuidado. Uma pessoa que está numa perturbação mental muitas vezes não tem o autocuidado, não é? Uma pessoa que está deprimida, ou para não falar de outras patologias que isso é do foro da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise. Mas, por exemplo, vamos pegar numa patologia como a depressão. A pessoa não tem vontade de se cuidar. Se ela é diabética, ela não vai fazer nada, ela não vai cuidar do seu pé, ela nem vai observar o seu pé, ela nem vai ver se está a calçar um sapato adequado, ela nem vai pôr, por exemplo, uma meia que pode estar a magoar. Cuidado, olha, as costuras das meias são péssimas, sapatos com imensas costuras são péssimos, andar com sapatos de salto alto e frentes muito apertadas é péssimo. Uma pessoa, às vezes, que está com um problema de saúde mental que afete o seu autocuidado, ela vai prejudicar todo o seu corpo, não é só o pé, não é? Sim. Claro que o pé é um órgão de sustentação e locomoção. Sim. E ele vai ser influenciado porque ele todo dia, todos os órgãos, mas ele é chamado à sua função. Se ele não estiver, por exemplo, bem calçado, se ele não estiver bem cuidado, ele vai dar problemas, pode dar feridas, pode dar unhas encravadas, calosidades e por aí vai. A nível da saúde mental também há indiretamente, por exemplo, falamos na nutrição e na alimentação. Essa pessoa, imagine que uma pessoa com uma perturbação psicológica não se alimenta bem ou tem uma compulsão alimentar, vai interferir no seu metabolismo. Se for uma diabetes tipo 2, que é uma doença metabólica, ela vai interferir em todo o metabolismo e vai poder piorar a sua condição da diabetes no seu organismo e isso vai ter consequências no pé. Quer dizer, está muito ligado, porque eu entendi mesmo, a alimentação, a ginástica, a cuidar de si, a cuidar do seu corpo e um problema que a pessoa tenha... Não é só, porque nós estamos a falar aqui muito da diabetes tipo 2. Sim. Que essa é adquirida. É o que eu ia entrar agora, né, com a pergunta, qual a diferença do problema no pé diabético entre diabetes tipo 1 e tipo 2? No final da etapa a consequência pode ser a mesma. Aqui a questão é, uma diabetes tipo 1 é uma diabetes autoimune, ok? Tá. E ela é normalmente hereditária e ela necessita quase sempre, é tipo 1, de insulina, porque não há uma insulina no corpo, porque as células que produzem insulina são atacadas, por isso ela é autoimune. As células do pâncreas são atacadas e não conseguem produzir a insulina. Na diabetes tipo 2 já vem por hábitos, maus hábitos, é uma doença já metabólica. Maus hábitos, normalmente alimentares, excessos alimentares. Mas também não se fala muito, depois ainda classificamos a diabetes gestacional, que é uma diabetes que vem na gravidez, acontece muito à mulher grávida, muito acontece à mulher grávida, mas não se fala muito, mas existe uma outra diabetes. E essa diabetes é uma mutação genética, que é a diabetes Moody. E existem 4 ou 5 subtipos, é verdade. A diabetes Moody é uma doença, uma mutação genética. E é de um gene dominante, autossômico dominante. Ou seja, nós temos um pai, uma mãe, nós temos 2 progenitores e um deles tem uma diabetes Moody. Como ele é dominante, esse gene, 50% de hipótese daquela criança ter uma diabetes Moody. E essa diabetes Moody tanto pode ser insulina ou dependente em alguns casos. Mas então nós estamos falando de tipo 1, tipo 2? Gestacional, Moody. E ainda há que é a mutação genética. E só se consegue saber essa diabetes com claramente com testes genéticos. Sim. Está bem? E dentro da Moody existem 4 ou 5 subtipos. E existe um subtipo que até pode dar a necessidade de uma insulina, ok? Mas eu ia dizer alguma coisa que agora me perdi. Mas pronto, em relação à diabetes Moody, ela pode aparecer desde tenra idade e não ser necessário a insulina. Sim. E aí já há uma suspeita de que pode ser uma diabetes de uma mutação genética, mas só o teste genético consegue confirmar. Aí o controle seria como uma diabetes tipo 2? Igual. Alimentação. Há quem precise de antidiabéticos orais, há quem precise só apenas de um controle alimentar e de hábitos saudáveis, de algum exercício, e há quem precise de insulina, que são mais raros dentro da Moody. Entendi. Tá. As mudanças sazonais, né? Elas afetam a saúde do pé diabético? As mudanças sazonais afetam. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquilo que falávamos dos fungos. Os fungos são muito sazonais. Se uma pessoa tiver um fungo na pele ou nas unhas,
estamos a falar de uma dermatomicose ou uma onychomicose, nós sabemos que na primavera e no outono há mais calor úmido no nosso ambiente. E o calor úmido é quando eclodem e quando há esporulação dos fungos, é quando eles eclodem. São as condições ambientais mais favoráveis para a sua germinação, digamos assim. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma outra condição. No inverno está muito frio, há uma baixa de... Muitas pessoas sofrem de dificuldade da circulação sanguínea com o frio, porque o frio causa uma isquémia, que é uma vasoconstrição nos vasos, e há menos passagem de sangue, principalmente nas extremidades, como o pé. Causam, por exemplo, frieiras, eritemas pérneos. Isso vem mais no tempo frio. Por exemplo, estou-me a lembrar que as pessoas no verão andam mais de sapato aberto, andam mais com o pé no chão, Sandálias. na areia. Seca mais, cria mais gretas. Portanto, sim, pode existir alguma relação entre sazonalidade e algumas alterações do pé. Então, quer dizer, que tem um problema, tem que tomar muito mais cuidado, e o cuidado é diário O mesmo, diabetes né? é diário. Porque muita gente já falou assim, não, olha, usa uma sandália, porque você deixa Eu ventilado, não é aconselho bom, não sei o que lá. muito Mas tá ali, né? um diabético com neuropatia Aham. confirmada e Aham. que sabe que não tem sensibilidade, eu nem aconselho a andar de sapato aberto, ou pode andar com uma sandália com a meia, protege, mas o ideal é andar sempre de meia e de sapato, porque o sapato protege de topadas, protege de pisar no chão ou entrar alguma coisa dentro de uma sandália, entra mais areinhas, grãos, pode haver objetos que entram mais no sapato ou corpos estranhos que entram num sapato e podem provocar uma ferida, não é? Portanto, o que eu aconselho a um diabético que já tem uma doença de diabetes já bastante crónica, já bastante avançada e que até sabe que tem uma dificuldade de sensibilidade, tem uma neuropatia presente, e o meu conselho é não andar de sapatos abertos e andar sim de isso é muito meias e de importante, sapatos gente. fechados. Aí, entendi, tá. Então, quer dizer, é melhor que você tenha, na verdade, uma boa meia, troque sempre a meia, Meia de mas você ande lá algodão. com a sua meiazinha, Por com o seu exemplo, há sapato. meias sem costuras, Tá. mas há pessoas que não têm possibilidade de comprar ou nem encontram uma forma fácil de contornar o problema que a costura pode trazer. Eu estou a falar daquela costura até à volta. Cuidado com as costuras nas pernas, não pode marcar porque aí está a causar má circulação. Má circulação, Mas aham. eu estou a falar da costura na ponta dos dedos. Um diabético pode perfeitamente virar a meia do avesso. A costura já fica para fora, já causa menos atrito no pé, já não provoca lesão à partida. E estou-me a lembrar de uma outra situação. Devemos escolher sapatos que também não tenham costuras. A biqueira do sapato, toda a superfície do dorso, da parte de cima do sapato, Tá. o mais possível lisa, porque não cria zonas também de conflito. Uma costura pode provocar uma pressão, algum tipo de atrito no interior do sapato, com a movimentação do pé, pode ser uma zona de conflito. Por exemplo, são bons conselhos para um diabético. Tem duas coisas que eu estou pensando aqui, né, com relação ao diabético. Uma, eu acho que você deve estar pensando também, né? Você tem diabetes tipo 1 ou tipo 2, né? E se você viaja muito? Quais os cuidados, pessoa que viaja muito, fica muito tempo sentada, tal, e que tem um problema de diabetes, deve ter com relação aos pés? Nas viagens nós temos que ter algum cuidado. Se for uma viagem longa, devemos fazer paragens para poder caminhar um pouco e ativar a circulação. Mais por causa da circulação. Como? Mais por causa da Da circulação. circulação, sim. Também devemos ter algum cuidado no sentido de usar um calçado confortável, que seja suficientemente largo, um pouco maior que o pé. Por exemplo, estou-me a lembrar que se fizermos uma viagem de avião, o pé incha, não é? Portanto, Sim. nós não devemos usar um sapato que esteja bem ao tamanho do nosso pé. Ele deve ser maior que o nosso pé, permitir que haja essa dilatação do pé e esse inchaço do pé sem o comprometer, não é? Sim. Pronto. Basicamente... Aquelas meias que acho que é meia de compressão, se eu não me engano, que fala. sim, Não tem há nada a pessoas ver com isso ou tem a ver com Pode isso ser que estamos falando? recomendado. O médico de medicina vascular pode recomendar uma meia de compressão. O diabético pode estar com um comprometimento vascular. Lembra que eu falei? Pé diabético, neuropatia e vasculopatia. Se o comprometimento vascular for grande, muitas vezes é aconselhado que um diabético ande com uma meia de compressão para melhorar a circulação sanguínea, até para melhorar o retorno venoso. Isso é bom. Bom, tenho uma pergunta, né? Como os podólogos podem colaborar com outros médicos para melhorar o cuidado do pé diabético? Aonde que ele pode trabalhar efetivamente na equipe multidisciplinar para melhorar isso daí?
a todos os níveis da nossa profissão, Sim. das nossas competências, a todos, ao estudo, no estudo, na prevenção, no diagnóstico e no tratamento. E no tratamento pode ser a indicação para que o executem ou na execução própria do próprio podologista, que ele vai executar. Quando eu digo que estudar o pé diabético é importante, porque se descobrem todos os dias não, mas na atualidade, na atualização, podem-se descobrir outras técnicas, outros meios para tratar melhor aquele problema característico do diabético. Quando eu digo que atuo ao nível da prevenção, é o principal tratamento no pé diabético. Foi isso tudo que eu quis passar aqui. A primeira palavra, quando falarem de diabetes e que ouçam este podcast, o que eu queria que saltasse é pé diabético igual a prevenção. É essa. Portanto, o podologista previne quase tudo que pode acontecer num pé diabético. Até na simples avaliação, que não é nada simples, avaliação biomecânica do pé. O pé pode ter perdido a sua função mecânica, pode já estar com uma alteração mecânica que lhe está a provocar perturbações ao nível das zonas de carga. Um pé fisiológico distribui as cargas de forma uniforme. Se ele já tem alguma patologia associada, ele pode estar a distribuir mal as cargas e até na execução de uma ortótese plantar, de uma ortótese de silicone, na prevenção de tratar um simples, que às vezes não é nada simples, Sim. calo, um heloma, uma hiperkeratose, um tiloma, nas mãos de um profissional de saúde, de um podologista, de certeza que a coisa vai correr muito bem. E isso é prevenir. Agora, no diagnóstico, porque muitas vezes, imagine, eu estou-me a lembrar de uma coisa tão simples como um paciente tem uma alteração no pé e acha que é um calo. Tá. E anda a tratar o calo. E aquilo até é uma verruga, é um vírus. Eu até proponho que um dia destes falemos sobre como distinguir um calo de uma verruga, porque é extremamente importante. E os vírus Vamos trazer fotos, né? Sim, os vírus são contagiosos, trazem risco de saúde pública. E, por exemplo, um diabético pensa que está a tratar um calo e anda meses, anos, a tratar o que ele acha que é um calo. E não é, até é um vírus, é uma verruga. O diagnóstico feito, claro, por um especialista do pé, acho que é a melhor forma de tratar aquele doente. Sim. E depois o tratamento, ao nível do tratamento, do encaminhamento ou da execução, que é o que o podologista faz. Pronto. E eu acho que a todos os níveis nós podemos colaborar muito, muito, muito. E as equipas, eu trabalhei em equipas multidisciplinares quando fiz o meu curso, a minha licenciatura. Sim. E isso é extremamente importante. Isso é altamente benéfico para o doente. E para nós, profissionais de saúde, porque o facto de nós criarmos uma dinâmica de interajuda uns com os outros traz-nos mais conhecimento, mais confiança, mais segurança para nós, enquanto profissionais de saúde responsáveis por aquele doente e para o doente, porque sabe que está a ter um conjunto de medidas indicado por várias especialidades para poder tratar o seu problema da forma melhor, porque é como dizíamos há pouco, tratar um doente diabético é uma equipa multidisciplinar. Sim. Só eu espero que a nossa conversa tenha sido assim de ajuda para você que tem esse problema ou para você que conhece alguém que tem diabetes. Hoje, no Dia Internacional da Diabetes, né? Tivemos assim, o privilégio de receber a doutora Joana aqui. E agora eu deixo com a doutora Joana para uma palavra dela, porque foram perguntas que eu fiz, mas pode ter fugido alguma coisa, ou então algum recado que ela queira dar para vocês. A câmera é sua. Olha, eu quero apenas dizer que os diabéticos, pelo que me apercebo ao longo dos 22 anos da minha prática clínica, eles não têm que recear. E não têm que recear ir a um profissional de saúde. Eu costumo dizer, nós não estamos aqui para julgar, nem julgar hábitos incorretos, tratamentos incorretos, que foi o que nós estivemos aqui a falar, falta de cuidado. Não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para ajudar. E o conselho que eu dou a um diabético é, tenha sempre as suas rotinas de exames clínicos em dia, procure sempre um profissional de saúde, informe-se junto dos profissionais de saúde e quando vir alguma alteração, ainda que lhe pareça inicial e sem dor, procure, estou a falar no caso do pé, mas para todo o corpo em geral, procure o profissional de saúde certo. Se for uma alteração no pé e você acha que é insignificante porque não lhe dói, ou porque até durante algum tempo até parece que está com o mesmo aspecto, não muda de aspecto, mas é algo ou tem um problema que está ali, você não consegue resolver, você está notando que é permanente, que aquilo está ali. Ou que até né? já tentou 1, 2, 3 vezes, até foi à farmácia, até foi aqui ou ali.
procure um profissional de saúde sempre, porque nós estamos aqui para ajudar, não para julgar. Ok. Pessoal, tenho que agradecer muito, e a gente espera que a senhora continue aqui conosco, sempre trazendo novas informações, né? Porque informação é tudo, né? Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, e nós aguardamos aí o seu like. O Estúdio Connection Pro aguarda vocês, e nos sigam. Abraço, até a próxima.